Olá, eu sou o professor Ademir Santos e eu ajudo pessoas como você a ser reconhecido como especialista em regularização da CNH. E olha só que interessante, eu vendo curso, treinamentos, mentorias, acompanhamentos para empresas e escritórios, mas na verdade o que eu entrego vai muito além disso. Eu entrego a possibilidade de você ter momentos memoráveis, para que você desfrute do seu tempo com você ou com aqueles que você ama, com a sua família. Momentos que você pode ter mais conforto, você pode aproveitar melhor, fazer aquilo que você gosta, seja descansando, seja passeando, seja fazendo o que você quiser. E como que eu proporciono isso para você? Porque, na verdade, através dos meus cursos, dos meus treinamentos, eu faço você aumentar de forma significativa o seu faturamento. Eu ajudo você a organizar a sua vida profissional para que você tenha condições de estruturar e alavancar a sua carreira profissional, tá bom? E como que eu faço isso? A minha atuação é no direito de trânsito, já há um bom tempo. Muitas pessoas me perguntam justamente como foi a minha trajetória, como eu comecei e como elas devem começar a sua carreira. E aí eu vou falar um pouquinho que dentro dessa questão toda, esse meu legado foi sendo construído em prol disso. Fazer com que você não perca tempo como em alguns momentos eu perdi. Fazer com que você atinja o seu objetivo de forma mais rápida. Eu confesso que a minha trajetória até que foi uma trajetória muito bonita e que eu não voltaria atrás em praticamente tudo que eu fiz. Mas é claro que sempre tem algum ponto que você erra e que acaba levando um pouquinho mais de tempo para você alcançar o seu objetivo. Comecei minha carreira no direito de trânsito em 2002, quando eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e tive a oportunidade de trabalhar no Detran de São Paulo. Lá no Detran, eu atuei nas duas áreas de educação para o trânsito, ministrando aulas, e na área da fiscalização de trânsito. Sim, eu era um daqueles que estava lá fiscalizando os veículos que cometiam infrações. E talvez por conta dessa minha história no direito de trânsito, na fiscalização de trânsito, é que o meu viés é tão forte para essa questão de recurso de multa. Por quê? Porque eu vivi muito isso. Eu vivi a questão da fiscalização, eu vivi a questão e tive o contato da educação para o trânsito com o motorista. Então eu sei o quão duro é um motorista ser penalizado, por exemplo, com uma suspensão do direito de dirigir ou com uma multa aí de um valor significativo, como por exemplo um fator multiplicador de 10 vezes e tendo que pagar um valor aí de arredondando R$3.000 de uma multa. Então, por conta disso tudo, eu fui estudando, aprimorando o meu conhecimento dentro do processo administrativo de trânsito voltado para penalidade de multa. Justamente porque tanto do lado de dentro como do lado de fora do balcão, ou seja, na fiscalização e agora na advocacia, eu sempre procurei fazer as coisas da forma mais correta possível e assim defender o que hoje é uma bandeira aqui do trânsito na prática, defender a legalidade do ato. É isso mesmo, você que pretende ou que atua na área do direito de trânsito, você não pode defender o motorista infrator, o condutor infrator. Você deve defender os direitos que ele tem, a legalidade do ato, que o ato administrativo seja realmente perfeito. E é nesse mundo que eu vivo, nesse mundo que eu conquistei tantas coisas boas, que eu pude proporcionar momentos tão bons para mim e para minha família, aqueles que eu amo tanto, tá bom? Dentro desse contexto, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o recurso de multa. E aí eu quero te apresentar então a página que você inclusive está vendo esse vídeo, para a gente poder entender um pouquinho essa situação. Então veja só, hoje eu quero te apresentar o curso de recurso de multas, onde eu criei uma metodologia. Essa metodologia ela foi criada justamente através desses 18 anos de experiência que eu tenho na área.
E eu te digo que, inclusive, essa experiência foi, já te falei, na fiscalização, na advocacia na área, que já estou aí há 8 anos advogando, e também por um curto período de tempo julgando os recursos aqui em São Paulo. Então, dentro dessa experiência que eu tive, eu verifiquei que aquela história da carochinha, aquela história como, por exemplo, avancei o sinal vermelho porque tinha uma pessoa suspeita, era de madrugada, ultrapassei o limite de velocidade porque eu estava socorrendo um familiar. Por mais que tudo isso seja verdade, que o seu cliente apresente essas alegações, nem sempre elas vão ajudar. E eu digo que muitas vezes elas por si só não não ensejam aí um deferimento, cancelamento de uma multa. Para você poder atuar realmente nessa área, você precisa ter um conhecimento técnico muito forte. Para que você possa alcançar um deferimento, um cancelamento de uma penalidade, você tem que sair desse nível superficial e ir realmente na sua atuação em profundidade. Esse é um outro jargão que eu uso muito com os meus alunos. Atuar em profundidade. E é isso que o trânsito na prática, é isso que o professor Ademir te proporciona. A atuação em profundidade no direito de trânsito. E aí você vai ser reconhecido como especialista em recursos, tá? Em regularização de CNH. E por que eu friso tanto sobre reconhecimento? Porque hoje está um mercado muito grande aí, o mercado da educação está, com perdão da palavra, um tanto quanto prostituído. Você vê cursos e mais cursos, você vê propostas e mais propostas de pós-graduação, algumas com valor lá em cima, outras com valor lá embaixo, para tentar ganhar na quantidade, mas e a qualidade? Como fica? Tanto daquela mais cara quanto da mais barata. Um diploma, um certificado, realmente vai resolver o problema do seu escritório? Vai resolver o problema da sua vida? Não. O que vai resolver o problema da sua vida profissional é o conhecimento. E é isso que eu quero trazer para você. Porque o conhecimento colocado em prática vai fazer com que a sociedade, vai fazer com que o seu cliente te reconheça como especialista. Certificado não paga a conta, certificado não vai alavancar a sua carreira. Certificado é somente um grau de um título, algo que vai talvez suprir o seu ego, mas não vai pagar as suas contas. E eu te digo isso porque eu conheço várias pessoas que fizeram o meu curso, que aplicaram a metodologia e que dá chapéu em vários pós-graduados na área, tá bom? Isso é uma situação muito importante. E se eu te disser dentro desse contexto que você pode ser reconhecido como especialista num curto período de tempo aí, você vai conseguir ser reconhecido como especialista em recurso de multa? Eu tenho como te ajudar nessa situação. O curso Recurso de Multas Método TNP foi criado, então, através de uma metodologia que eu intitulei agora como Método TNP. Essa metodologia, ela nasceu dentro desses 18 anos de atuação, onde eu pude entender e compreender onde estão os acertos e os erros da administração pública, os acertos e os erros do condutor. E aí, então, criei aquela metodologia trazendo os erros, ressaltando os erros da administração e os acertos do condutor, e o que vai, então, ensejar no deferimento do recurso do seu cliente, tá ok? Para isso, então, eu trago aqui um módulo todo para você conhecer aqui o nosso curso. Então essa é a página que você inclusive está assistindo esse vídeo e veja só que eu falo um pouquinho sobre a metodologia, porque o curso Recurso de Multas, ele é basicamente a espinha dorsal de todo o processo administrativo de trânsito. Então entenda que nessa área de regularização da CNH, você vai encontrar recursos de multa, você vai encontrar processos de suspensão e cassação, recurso de multa, aqueles processos mais especiais,
porque o valor é pesado e a suspensão também é bem alta, como por exemplo de lei seca. Então esse é um dos carros fortes, aí, carro-chefe da área de regularização de CNH, os recursos de lei seca, que envolvem tanto o recurso de multa quanto a suspensão, o processo de suspensão do direito de dirigir, tá bom? Então, entendendo, e no curso você vai compreender o porquê que eu falo isso, a autuação é o coração de tudo. Aquele documento que o agente lavra lá na beira da via, lá da pista, né, quando ele aborda o condutor, aquilo é quem realmente traz toda a essência do processo, é onde dá início, dá origem a todo o processo administrativo para aplicação de uma multa, tá? Então é muito importante que você conheça não só aquele papelzinho lá e as fases processuais. E aí, curso tá cheio por aí. Curso tem um monte ensinando que você tem direito a uma defesa prévia, um recurso à JAR e um recurso em segunda instância ao CETRAN. Mas um recurso de multa vai muito além disso. Você precisa entender como funciona a essência de tudo. Eu vou te ensinar como funciona a administração, qual é o pensamento deles e onde eles estão errando, para que você possa provocar uma nulidade no processo, na autuação. E para isso, muitas vezes, você tem que saber até o que acontece antes da fiscalização. Você tem que entender questões relacionadas à hierarquia das leis. Você tem que entender e conhecer muito bem o Código de Trânsito Brasileiro. Você tem que conhecer muito bem o ônus da prova, as peculiaridades das infrações. Você tem que conhecer muito bem todas as fases processuais e como funcionam as notificações. Um recurso fora do prazo, se ele é aceito ou não, se dá para você fazer isso ou não. E justamente é isso que eu vou trazer para você aqui. É algo que, na verdade, vai muito além de um recurso de multa. Ele traz toda a estrutura para você atuar com regularização de CNH. E todo e qualquer curso que você fizer depois, inclusive pós-graduação, eu garanto para você que você vai poder dar aula para vários professores aí, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura do curso. Então veja lá, eu trago aqui na página então um pouquinho sobre a minha metodologia, tá? E aí, olha só que interessante, aqui eu trago para você o conteúdo do curso. E esse conteúdo foi feito com todo carinho, para quê? Para nivelar aqueles que estão começando e lapidar aqueles que já estão no mercado. Entenda só, eu nunca vi até hoje, eu estou para dizer que tem cursos de 30 horas por aí? Tem, mas aquele que aqueles combinados, o combo. Ah, você vai comprar um curso para fazer multa, suspensão, cassação, crime, vai fazer de tudo em 30 horas. E aquele que quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Aquele que quer ensinar tudo, acaba não ensinando nada. E aquele que quer aprender tudo junto, também não aprende nada. Já vai uma dica para você aí. A forma que eu me dei bem na minha vida profissional foi quando eu realmente decidi me especializar em uma única área, em um nicho, tá? E eu levei ainda uns 2 anos para que isso acontecesse na minha carreira, na minha trajetória profissional. No começo eu sempre fiz trânsito, antes mesmo de advogar. Quando eu estava na faculdade eu já era procurado nessa área, tá? Mas quando eu comecei a advogar realmente, eu ainda levei um tempo para cair a ficha. E aí eu faço essa observação para você, porque quero que você ganhe mais tempo, que você consiga atingir seu objetivo muito mais rápido, tá bom? E aí então, veja só, dentro do direito você tem vários ramos de atuação, mas você pode nichar para um, e dentro desse você ainda subnicha. Então, trânsito tem crime de trânsito, tem a questão de CFC, tem a questão de aulas para educação para o trânsito, toda essa parte. Mas eu me especializei em regularização da CNH. E é isso que fez com que eu tivesse mais tempo no meu escritório para organizar as minhas coisas. Quando eu ia para fazer serviço externo, na época que eu fazia esse tipo de coisa, eu saía
para ir no Detran resolver, não era só um processo, era vários processos no mesmo lugar, então eu ganhava tempo, eu tinha uma estrutura operacional muito melhor, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso curso, nosso conteúdo. Esse curso é um curso que eu trato de recurso de multa, de processo administrativo como um todo, é a base de tudo, todo o processo administrativo, e são 30 horas para falar única e exclusivamente disso. São 30 horas de aula, são 18 módulos e 67 aulas distribuídas nessas 30 horas, tá bom? E olha só o que você vai ver no nosso curso Recurso de Multas, Método TNP. Veja que eu trago uma introdução, apesar de falar só de recurso de multa, eu trago uma base muito sólida para você atuar tanto no direito administrativo quanto na parte judicial. Por quê? Porque nas suas teses, tanto no administrativo quanto no judicial, você precisa entender, compreender como funciona a hierarquia das leis, quais são os atos normativos utilizados no seu dia a dia, a questão de direito constitucional aplicado ao trânsito, competência constitucional do CTB e assim por diante. E por que eu digo isso? Porque há previsões específicas no nosso ordenamento jurídico e que algumas vezes a administração não respeita, ou muitas vezes ela cria uma norma. Quando eu trato da pirâmide de Kelsen, se você nunca ouviu falar, se você não é advogado, não fez um curso de direito, talvez você não tenha ouvido falar. Pirâmide de Kelsen, eu trato desse tema aí no curso e eu inclusive mostro quando a administração inverte essa pirâmide, colocando um ato normativo acima da Constituição. E aí eu te ensino você a lidar com essa situação. E muitas vezes quando ela inverte essa pirâmide, e for benéfico para o seu cliente, você inverte essa pirâmide também no seu recurso e na sua defesa, tá bom? Olha só que interessante também aqui, ó. Conhecer muito bem o Código de Trânsito. E o Código de Trânsito é uma lei que até não é tão difícil de se trabalhar, de se estudar, mas precisa de uma técnica. E eu vou trazer essa técnica para você poder estudar de forma sistematizada e absorver muito mais aquilo que você realmente precisa para o processo administrativo de trânsito, para o recurso de multa. Olha só, Sistema Nacional de Trânsito, eu vejo muitas e muitas pessoas que atuam com recurso sequer conhecer todos os órgãos que compõem esse sistema e não sabem nem onde realizar uma consulta. Diga-se de passagem, não sabem nem o que é uma consulta. E que uma consulta pode ajudar muitas vezes você a alavancar e se tornar realmente um especialista, ser reconhecido como especialista. Você sabia que aqui em São Paulo, onde eu resido e atuo principalmente, havia um órgão e determinados agentes que fiscalizavam trânsito aqui na minha cidade e que eu entendia que eles não tinham essa competência para fiscalização de trânsito. Eu recorri 1, 2, 3 vezes e os recursos foram todos indeferidos. Até que através de uma consulta, ou seja, de uma única petição, eu consegui um parecer do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, onde foi declarado a incompetência dos agentes de determinado órgão e a impossibilidade desse órgão fiscalizar trânsito. Ou seja, daí nasceu o lema, um dos lemas que eu trago na minha trajetória profissional, que através de uma única petição eu tive condições de cancelar centenas de autuações, porque eu encontrei uma ilegalidade do ato administrativo, uma ilegalidade que a administração estava cometendo. E eu fiz com que o próprio órgão normativo consultivo do Estado de São Paulo trouxesse à tona uma resposta, um parecer, onde eu posso utilizar esse parecer em todas as autuações aplicadas por esse órgão que não tem competência, esses agentes que não têm competência. Olha a importância, então, de você conhecer tanto essa parte aqui da hierarquia das leis, do CTB, e também os órgãos que compõem o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito. Outro ponto muito importante
é essa questão do quem é autoridade e quem é agente da autoridade de trânsito, a questão de guardas municipais, se podem ou não fiscalizar, o que é realmente a fiscalização, olha quanta coisa importante, a atuação da Polícia Militar, quais são os requisitos essenciais para que a PM, as polícias militares, possam realmente atuar na fiscalização. E aí nós vamos então para o módulo 5, que fala da infração de trânsito, o que é infração, e aqui eu trago um ponto importante, que o STF declarou inconstitucional uma parte do artigo 161, que traz o conceito de infração e que muda de forma significativa a interpretação do CTB, de algumas infrações e de alguns atos normativos do CONTRAN. Então veja só que o estudo tem que ser sistematizado, e eu tenho uma aula que eu falo só de uma ADI que o STF declarou inconstitucional uma parte do artigo 161 do CTB, tá? Vamos seguir aqui, olha só, e até aqui o que é infração de trânsito e ainda nem começou, não houve nem autuação ainda. Aqui eu estou falando só do que antecede. Aí eu explico o que é ato administrativo, e o interessante também desse módulo é que nós temos vários livros e vários professores que ensinam sobre direito administrativo, sobre esse tema, mas aplicado ao direito de trânsito, e digo mais, com uma visão do profissional da defesa, daquele que está em defesa do condutor, não vi nenhum professor trazer explicações da forma que eu trago nesse curso. Eu trago a aplicação do ato administrativo, trago a aplicação do direito administrativo ao trânsito, tá? Então vai ser muito claro para você, trago conceitos que nascem dos grandes doutrinadores do direito administrativo, e aí a gente aplica na prática no direito de trânsito, na fiscalização, na autuação, no processo administrativo para a apuração de uma penalidade de multa, aplicação de uma penalidade de multa, tá bom? E aí veja lá então, aí sim aqui ó, no módulo 7 é que começa o processo administrativo, na autuação. Aqui é o momento que o agente de trânsito ele lavra o auto de infração, ele pega lá, constata em tese aí um cometimento de uma infração e ele lavra o auto. Aí você tem que entender o que é o auto, os campos que são obrigatórios no auto de infração, quais são os requisitos para que o auto de infração seja considerado consistente e regular, e assim por diante. Olha só, princípios. Aqui é uma outra situação muito interessante. Os princípios aplicados no processo administrativo de trânsito. Por que eu trago isso também? Porque, na verdade, é muito comum ouvir dizer o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, e aí? Mas, na verdade, existem vários outros princípios estabelecidos no processo administrativo de trânsito. Princípios que regem todo o processo administrativo, e não é só aqueles que estão lá na Constituição Federal, não. Tem vários outros aí, dentre eles, vou dar um exemplo aqui, o princípio da busca da verdade real dos fatos se utiliza nos processos de cassação para identificar o real condutor num processo de cassação, por exemplo, numa indicação do condutor. Então veja só que eu trago aqui muitos subsídios que estão ligados na infração de trânsito, no recurso de multa, mas que vão refletir num processo de suspensão, num processo de cassação da CNH. Daí a importância de você conhecer tudo isso. E eu ouço vários profissionais que se intitulam por conta de um certificado especialistas em direito de trânsito e que fala, não, eu conheço só processo, eu só mexo com pontuação. E aí não sabe uma terça parte do que é o recurso de multa e das peculiaridades de uma infração de trânsito. Ou seja, como ele vai defender uma pessoa que comete 20 ou mais pontos,
se ele não sabe fazer um recurso de multa muito bem elaborado? Diga-se de passagem, esse conteúdo do recurso de multa, discutir a nulidade das infrações, no recurso de multa, ele enseja o cancelamento da penalidade, multa, valor pecuniário. Mas numa suspensão, você pode discutir a nulidade da infração para que não seja atribuído a pontuação. Então olha mais uma vez que você vai poder utilizar esse curso na sua atuação nos recursos de suspensão e cassação da CNH. Vamos dar uma olhada aqui no curso ainda mais. Nós temos aqui outro módulo que eu entendo importantíssimo, imprescindível, ônus da prova. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, eu vejo várias vezes e tive a oportunidade de julgar recursos assim. A pessoa alega, mas não prova. E dá até dó, porque muitas vezes o cidadão tem direito, mas se ele não provou, ele não vai ter o direito dele preservado. E aí, esse é um erro de quem? Do cidadão? Não, é um erro de quem? Do profissional que está ali à frente do processo, que está cuidando da causa, tá? Então você tem que entender de quem é o ônus da prova, de quem é a obrigação de provar alguma coisa, como que funciona. Uma vez eu aprendi na faculdade com um professor que a gente tem que conhecer as regras do jogo. E é justamente isso, você precisa aprender as regras do jogo. Você não pode se aventurar. E daí a importância de você ter um nicho de atuação. Quanto mais nichado, mais fácil de você ser reconhecido como especialista. Então veja só, no direito de trânsito nós temos, já falei e vou repetir aqui, nós temos aqui 20 capítulos do CTB distribuídos por temas. Então tem crime de trânsito, tem a parte da fiscalização, tem a parte da educação, e no direito é a mesma coisa, tem o direito penal, tem o direito civil, tem o direito tributário e assim por diante, né? Direito do trabalho. E imagine você pegar uma causa do direito do trabalho, agora você está peticionando um tema da área trabalhista. Aí você fecha essa porta aí e abre a outra aqui do previdenciário. Depois você fecha essa e vai para o penal. Depois você fecha essa e vai para o civil. Direito de família. Aí o tico e teco não funciona. Aí fica difícil de você. Você vai aprender um pouquinho de cada coisa, mas você não vai conseguir ir profundo. Você não vai saber aquelas minúcias. E é justamente isso que vai fazer toda a diferença para você atuar em profundidade e conseguir alcançar o deferimento, tá? Muitas pessoas, muitos profissionais, eles fazem aquele recurso no copia e cola, aquelas alegações que o cliente traz para o profissional e não se aprofunda. Aí depois ele se queixa, o Detran não lê minhas defesas, a Jari copia e cola, nunca defere, não tem recurso deferido. Tem recurso deferido, sim. Eu consegui vários deferimentos e os meus alunos hoje eu não mostro eu não trago a prova nem dos meus deferimentos, porque hoje eu penso, uma outra dica aqui é que você realmente se importe com o seu cliente, né? O segredo é se importar com o seu cliente. E para eu realmente trazer à tona essa essência, eu me importo tanto com você que hoje eu abdiquei a minha advocacia para dedicar exclusivamente à docência e levar você a atingir aí os seus objetivos na advocacia de trânsito, tá? E eu tenho vários alunos, aí eu volto a dizer, retomando o tema, eu não trago aqui mais prova do Ademir, né, do doutor Ademir na advocacia de trânsito. Eu trago provas dos meus alunos. E se você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver lá uma série de lives que eu compartilhei com os alunos, que a gente intitulou aqui Alunos da Família TNP, porque realmente nos tornamos uma grande família, e com resultados. Nós temos aí Dr. Eduardo Djan, que inclusive hoje se tornou presidente da Comissão de Trânsito e Transportes da subseção onde ele é inscrito. Nós temos aí Dr. Isaac Iacovoni, que também foi nomeado presidente da Comissão de Trânsito lá na OAB de Bauru e, além disso,
foi um dos precursores aí da tese de retroatividade da penalidade de suspensão do direito de dirigir, onde nós discutimos nos nossos cursos, tá? Nós temos a Verônica Adriele, que é bacharel em Direito e começou no departamento comercial de uma empresa do segmento de regulamentação de CNH, regularização de CNH, e hoje ela coordena todo um departamento jurídico. Veja só que interessante, ela é quem elabora as teses, ela é quem está na frente da criação das teses. Veja que a oportunidade do direito de trânsito para tantas pessoas. Basta você ir no meu canal do YouTube que você vai ver o que eu estou falando. Dr. Edenilson, que lá em Jaú pacificou um tema lá sobre dano moral. Então, veja só, ele cancelou um processo de suspensão da CNH, uma suspensão do direito de dirigir, e ainda conseguiu a condenação do órgão do Detran em danos morais, processo já transitado em julgado. Dentre tantos outros exemplos que eu posso te dar aqui. Todos os dias eu poderia trazer exemplos de alunos que são muito bem-sucedidos em São Paulo e vários outros estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, dentre outros. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui para a gente seguindo aqui no nosso curso, nos módulos. Olha só, aí eu tenho um módulo que eu falo só da notificação, da autuação, e aí eu venho desde o conceito, os tipos de notificação, os prazos, e aí eu trago as técnicas de defesa, o pulo do gato, o que eu costumo chamar de cereja do bolo. Meus alunos sempre me conhecem por esse tema. A cereja do bolo, aquilo que ninguém dá por aí. É outra situação muito interessante. Professores bons no mercado, nós temos vários. Quem sou eu para falar mal de professores do mercado? Mas uma coisa é certa, tudo o que eu sei eu passo. Eu não seguro nada. Eu não seguro uma vírgula do que eu conheço. Eu passo, transmito tudo realmente para os meus alunos. Porque o sucesso dos meus alunos é o meu sucesso hoje, tá bom? Então vamos lá. A possibilidade de advertência por escrito, defesa da autuação, aí eu trato das minúcias de como você vai fazer as diligências para poder requerer as suas provas, e aí entra essa questão da diligência, está ligada com o ônus da prova, você entendeu? O julgamento da defesa da autuação, como funciona. Você sabia que o julgamento, talvez você já tenha até ouvido, que a decisão da autoridade de trânsito ela deve ser fundamentada, deve ser motivada. Mas você não sabe, pode não saber como argumentar isso no seu recurso e quais as técnicas. Você sabia que aqui nesse curso eu recomendo em alguns casos não recorrer em segunda instância e você ir direto para o judiciário? E são técnicas, teses, estratégias. É conhecer a regra do jogo para que você possa dar um checkmate e ganhar a partida, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, notificação da penalidade, e aí eu trago aqui a aplicação de uma súmula que muitos estão um tanto quanto desesperados porque essa súmula teve uma decisão que não foi tão boa, mas há uma mensagem subliminar aqui que você pode utilizar e os meus alunos estão indo muito bem. O recurso em primeira instância, e aí aqui eu falo com toda a propriedade que você vai conhecer os bastidores de uma JARE. Eu vou mostrar como funciona uma JARE para você, como que eles devem julgar um recurso para que você possa questionar essa decisão, tá bom? Além disso, recurso em segunda instância, e aí eu trago todas as possibilidades de como funciona, o que você pode alegar ou não. Trago sempre, tanto na defesa prévia, quanto no recurso em primeira instância e também no recurso em segunda instância, a estrutura do seu recurso, como que você vai fazer, as formas de protocolo e o pedido de revisão, que é algo bem desconhecido por muitas pessoas também.
Então veja que só até o módulo 16, você já tem conteúdo aí. Eu costumo dizer que você tem uma munição de canhão, tá? E aí, munição de canhão pelo preço de uma bala de festim. Você vai entender por quê, tá? Só para finalizar aqui, vamos lá então, finalizando o nosso módulo. E aí eu fiz questão de deixar isso já na página para você ver. Ó, o efeito suspensivo, isso aqui ninguém sabe usar. Estou vendo vários advogados aí se bater, brigar e ter que entrar com ação e ficar implorando uma série de fatores, sendo que há técnicas de se pedir de forma correta, tá? Então eu vou te explicar, inclusive, uma regrinha muito importante aqui sobre efeito suspensivo que vai te ajudar em toda a sua trajetória, tá bom? Fora isso, o recurso intempestivo e a autotutela, tá? São coisas bem distintas e que você tem que ter a distinção, entender quando vai utilizar um e quando vai utilizar o outro, tá? A autotutela e o recurso intempestivo são situações muito próximas e ao mesmo tempo bem distintas. E aí às vezes você precisa entender quando utiliza uma técnica e quando utiliza a outra. E veja só que interessante, dessa vez eu não estou nem fazendo tanto suspense do valor. Eu estou na página aqui, mostrei para vocês a página onde você já deve ter visto aí o valor que eu estou cobrando do curso. E esse curso, ele poderia ser muito mais caro. Só por esse conteúdo todo que eu trago aqui para você, esse curso poderia ser bem mais caro. Mas eu não vou fazer isso. Olha só que interessante. Será que numa pós-graduação você vai aprender tudo isso de forma prática? Será que você vai realmente conseguir entender como funciona isso na prática, como eu trago para você? Quanto você pagaria numa pós-graduação? Pós-graduação está em torno aí de uns 400, 500 reais por mês. De repente aí você vai gastar em torno de 4 a 5 mil reais numa pós-graduação, né? Dependendo, uma pós-graduação num lugar renomado, reconhecido realmente. Os cursos de trânsito que tem por aí, 1.000, 1.200, 1.500 reais, esse é o valor que você vê nos cursos que tem por aí e que fazem aquele combo. E aí são 10, 15 horas, 20 horas, pode até ter 30 horas, mas 30 horas falando de muita coisa. E aí falando muito de tudo, acaba se tornando nada, não é isso? Então não adianta ter muito tema para falar em 30 horas que acaba sendo pouco. E aí é justamente isso que eu trago para você. Esse é o curso mais completo que você vai ter na área do processo administrativo de trânsito, tá? É um curso que tem o padrão e tem o selo do professor Ademir e do Trânsito na Prática. Que inclusive vem sendo reconhecido em todo o território nacional, né? Graças a Deus eu tive essa possibilidade de ser reconhecido como especialista, como uma autoridade nesse tema. Hoje eu estou presidente da Comissão de Trânsito da subseção da OAB, onde eu sou inscrito, já pelo segundo mandato. Eu tive a oportunidade de compor o caderno de palestrantes da OAB do Estado de São Paulo e rodei aí no ano passado, eu rodei cerca de 30 municípios, 30 cidades, 30 subseções da OAB, ensinando os advogados a atuar nessa área que eu me apaixonei, nessa área que eu transformei a minha vida e que eu tive a oportunidade de dar mais conforto, de ter mais tempo para a minha família, tá bom? Então, o curso, falei aí de uma pós-graduação. Vamos dizer que, na verdade, por menos tempo, você não vai ter que levar um ano e meio para ter esse título de especialista. Eu, inclusive, na edição anterior, eu lancei um desafio e esse curso todo pode ser feito de forma muito técnica em 30 dias. Em 30 dias, você vai começar a ser realmente um especialista na área. Pela forma de falar, pela sua postura nos órgãos de trânsito e pelos resultados
que você vai adquirir dia após dia. E eu não vou te cobrar 4 mil, 5 mil de uma pós-graduação, eu não vou te cobrar 1.000, 1.500 como os outros cursos estão nesse valor. Vou te cobrar menos disso. Eu vou cobrar 697. Esse é o valor do nosso curso. O valor é de 697, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 67,91. Então veja só, 12 parcelas de R$ 67,91 ou 697 à vista. Esse curso você pode parcelar em 12 vezes, até porque você vai ter condições de assistir ele quando e quantas vezes quiser, por 12 meses também. É isso mesmo. O curso vai ficar numa plataforma disponível por 12 meses para você. Dentro desses 12 meses você vai assistir, vai refazer, deu alguma dúvida, surgiu alguma dúvida, você vai assistir às aulas, vai colocar as suas dúvidas lá na plataforma e eu pessoalmente vou responder para você, tirar as suas dúvidas. Então é algo muito bom. Muitas pessoas não gostam do curso à distância, mas ele traz uma comodidade muito grande. Inclusive a plataforma que nós estamos usando, ela tem a possibilidade de você baixar um aplicativo e assistir quando você está numa condução, por exemplo, ou aguardando aí alguma fila, onde você estiver, ou até mesmo sentado no sofá lá, você está com o seu celular e assistindo às aulas. Tudo isso por 12 parcelas de R$ 67,91, tá? R$ 67,91. Agora, uma dúvida. Mas por que eu devo acreditar em você, Ademir? E eu digo para você que, na verdade, o Ademir ele já está há um tempo aí, uma caminhada nessa área. O Ademir já conquistou o seu espaço e ele tem alunos em todo o território nacional, tá? E além disso, por mais que você não acredite na minha palavra, a verdade é que eu te dou 30 dias de garantia. E muitas pessoas ficam meio em dúvida, será que eu vou gostar? Eu não conheço nada do Ademir, né? Será que vai ser bom esse curso? Esse tema vai ser para mim? Será que eu vou conseguir absorver essa matéria? E eu te digo que muitas pessoas na dúvida saem fora e não fazem, não se inscrevem. E eu vou justamente falar para você fazer o contrário. Primeira coisa, quanto custa não comprar, quanto custa não fazer esse curso? Não é questão de fazer, né? A questão é de não fazer, tá? Porque eu vou trazer a possibilidade de você alavancar o seu escritório, a sua carreira. Eu vou trazer a possibilidade de você realmente se tornar uma referência. De um dia você poder colocar lá no seu site que você é presidente de comissão, que você é palestrante, dentre tantas outras situações que você pode trazer aí no seu currículo. E isso vai fazer com que o seu cliente tenha mais credibilidade por você, que você realmente alcançou, através dos seus deferimentos, os resultados, tá? Mas além disso, eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Então, na dúvida, se inscreve, porque se você não gostar, dentro dos 30 dias, eu devolvo o seu dinheiro sem questionar. Não vou perguntar por quê, não vou forçar a barra, continuaremos amigos, tá? E eu estarei à sua disposição, mas se não for o seu momento, simplesmente basta enviar um e-mail solicitando o cancelamento dentro dos 30 dias e nós vamos te estornar o valor através do pagamento do seu cartão lá. Muito fácil, vai ser estornado no seu cartão e a gente devolve o valor para você, tá bom? Então, na dúvida, faça, se inscreva, porque se você não gostar, você tem 30 dias para desistir, para cancelar. Graças a Deus, até hoje eu não tive nenhum cancelamento de curso. Graças a Deus até agora, muito pelo contrário. Pessoas que fizeram alguns cursos presenciais, refizeram 2 vezes o curso presencial de recurso de multas e agora comprou mais uma edição EAD aí. E eu te digo que esse curso EAD está melhor ainda do que o presencial,
porque eu tinha mais tempo, eu investi quantas horas foram necessárias para gravar todas essas aulas, tá bom? Então fica aí o meu convite, acesse agora a página de inscrição, clicando o seu botão aí, tá? Então você já está na página, clique no botão que tem aí, faça a sua inscrição e eu te espero do outro lado da plataforma para nos vermos lá no nosso curso de recurso de multas, método TNP. E aí, então, o céu vai ser o limite para você. E logo mais vamos nos encontrar aí comemorando o seu sucesso, comemorando o nosso sucesso. E desejo aí você boa sorte. Clica no botão agora e faça a sua inscrição e eu te vejo do outro lado na plataforma TNP.